Agora não preciso mais, já. Então, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Que possamos aproveitar o melhor da nossa estada aqui e que a gente possa, né, aprender bastante, né? Nós aprendemos juntos. E como eu estava falando, a gente faz uma prévia, né, do Médico Jesus, é esse livrinho aqui que a gente vira e mexe e fala sobre ele, porque ele é muito bom, né? Porque a gente está sempre doente e às vezes as nossas doenças são mentais, somos todos doidos aqui, viu? Então a gente precisa se tratar, precisa se cuidar. E a gente vem fazendo, né, toda segunda-feira, uma meia horinha, 20 minutos, a gente fala um pouquinho sobre esse livro que ele foi psicografado, né, por Bezerra, né, pelo José Carlos de Luca, através do Dr. Bezerra de Menezes. E são assim, né, tem bastante coisa boa aqui, né, que vira e mexe e puxa as nossas orelhas, né, porque a gente cai em umas armadilhas incríveis. E o tema dessa noite é o autoconhecimento. Quem está me acompanhando, né, no meu aqui, meu antigo, é página 48, tá? Autoconhecimento, tá bom? Se eu ler errado, a senhora me corrige, viu? Se eu falar alguma palavra errada aqui, a senhora me corrige. E o que diz esse autoconhecimento? Só para a gente ter uma ideia, né, o que ele vai querer nos dizer sobre. Nós nos conhecemos melhor. Porque a gente, muitas vezes, né, a gente não se faz uma autoanálise, não pensa. E olha, por incrível que pareça, o melhor momento para nós nos descobrirmos é quando a gente não está bem, está doente. Quando a gente está ali numa cama, quando a gente está com alguma dificuldade, aí a gente começa a pensar, puxa vida, eu não estou bem, eu não consigo levantar, preciso de ajuda. E nesse momento em que começa, né, como se fosse um filme pela nossa mente, assim, passar um filminho lá, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Quais são as armadilhas, quais são os caminhos que eu estou trilhando que está me prejudicando? E como a gente já vem aprendendo isso, as armadilhas somos nós mesmos que armamos para nós. Incrível isso. Tem doenças, tem processo? Lógico que tem. Mas uma boa parte dela, nós é quem as criamos, os monstros que nós temos dentro de nós. E ele não tem dó, não, viu? É jovem, é adulto, é idoso, não tem idade. Porque mentalmente a gente tem a noção quando estamos aqui encarnados e quando a gente já até traz de outras encarnações. Né, a gente arrasta aquele sentimento que nós temos já de outras vidas. Então a gente precisa estar sempre, né, orando, vigiando e orando. E se cuidar. Melhor caminho, nós nos cuidarmos mentalmente. Mas vamos lá. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que saber quem nós somos, o porquê que eu estou sempre ali debilitado muitas vezes, né? Nós temos a felicidade de hoje da medicina estar muito avançada, né? Bem avançada, cada dia ela evolui muito, a gente nem se dá conta da evolução da medicina, que nos ajuda, que nos dá todo, né, o suporte para que a gente não sofra, para que a gente possa estar bem. E temos nós mesmos, que somos, né, somos tudo, nós somos médicos, nós somos profissionais de todas as áreas, inclusive da medicina. Porque se eu não souber o que eu tenho, né, isso a gente precisa saber, precisa remexer a nossa moral, os nossos conhecimentos, as nossas atitudes, para saber aonde é que eu estou causando problema para mim mesmo, aonde que eu estou criando aquele monstro dentro de mim. Faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Faça silêncio de vez em quando
um tempinho que a gente... Eu trabalho, vai no banheiro. Eu, quando queria fazer uma oração, eu ia no banheiro, né? Eu não podia ficar ali, né? Quando você não tem como ser interrompido, eu ia no banheiro, ficava ali 1 minuto, 2 minutos, trabalhando no meu escritório. Hoje a gente já tem mais facilidades. Faça 1 minuto só durante o dia. Pense em nós mesmos, em você. Para um pouco a sua atividade. A gente está ali desesperado, está correndo, está fazendo um monte de coisa. Dá uns 5 minutos e fala, para um pouquinho. Dá 1 minuto, veja o que você está fazendo, se está no caminho certo ou não. Se as minhas atitudes até estão sendo certas. Porque quando a gente entra numa emoção, entra num momento difícil de uma negociação, você comete vários erros, né? Como profissional, inclusive, eu cometi vários erros em reuniões, em tudo mais. Quando você deixa a emoção tomar conta de você, a gente acaba cometendo erros. Isso se posiciona em qualquer lugar, é em casa, é na família, no escritório, é onde for, dentro do dirigindo, né? Então, vamos nos observar melhores. Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes infelizes. Não existe doença, mas existe doentes infelizes, somos nós. Isso já era dito pelos sábios da antiguidade. Hoje, a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. Muitas vezes são imediatistas. Estou com dor de cabeça, estou com isso, com aquilo, nem sequer às vezes te analisa, pergunta, quais são descobrir a causa do seu corpo físico que está lhe causando aquele sintoma, a febre, o mal-estar, enfim, né? É aquele negócio de rapidez, né? A gente chega principalmente nos postos de saúde, que é pior ainda, tem aquela multidão toda lá que precisa ser atendido, é por minuto que é o atendimento. E nos convênios médicos também acontece a mesma coisa. Às vezes o profissional nem sequer te olha, né, no rosto, nos teus olhos, para saber, ele está lá com a cabeça baixa, você está falando, ele nem sabe, ele nem olha. Infelizmente, existem profissionais e profissional. Existem tudo, qualquer profissão. Existem aqueles que realmente se dedicam à profissão, que quando no juramento ali, né, tentam fazer de tudo para salvar, para melhorar, e outros esquecem desse juramento. Então ele diz assim, a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. Olha, os órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. Né? Então, quem é mais importante? Poxa vida, é eu ou a doença? Quem, né? Somos nós, gente. Nós somos muito mais importantes, acima de qualquer coisa. E nós precisamos aprender a nos valorizar também. Porque se eu não me valorizo, não me conheço, como é que eu vou, né, valorizar alguém? Como é que eu vou ter o discernimento aí diferenciado? Então a gente aponta o dedo para os médicos, aponta o dedo para quem está fazendo, e aponta o dedo para a gente também, porque também a gente erra. Então nós temos que nos valorizar, saber, conhecer, parar, olhar, entender. E quando ele fala, a gente só vai se dar conta de quanto a gente está mal quando a gente está doente. Não é verdade? Quando a gente está lá na cama, não consegue mexer um braço, uma perna ali, né? Aí você fala, puxa vida, eu fazia isso tão mecanicamente. Eu levantava, né? Para lá, para cá, fazia a coisa rapidamente. Quando eu me dou conta que eu não consigo, às vezes, levantar da cama, aí eu dou valor para os meus movimentos, né? Aqueles que a gente faz naturalmente. O andar, caminhar, piscar. São movimentos, né, involuntários, mas
que a gente não se dá conta da importância de cada um desses momentos que nós temos nas nossas vidas. De sair correndo, fazendo uma caminhada. Mas vai fazer uma caminhada, ele fala, vai caminhar um pouco, sai de dentro da casa, sai do sofá, procura algo diferenciado para você mudar a sintonia, que a gente até falou disso. Mas nós não, o sofá nos chama, né? Eu caio no sofá e não saio de lá. Ele é sem vergonha esse sofá, mas a gente precisa reagir, e não importa qual seja a nossa idade. Teve uma das lições, né? Se eu não conseguir levantar e fazer uma caminhada, vocês lembram dessa lição? Dá uma volta na cama. Se não puder, nem isso, mexe os braços. Se eu não puder, pisca, fica piscando. Faz alguma coisa, porque você muda a sintonia e a gente está se autoajudando. Eu acho que isso é importante para nós, né? A gente precisa ouvir isso constantemente para nós aprendermos a nos valorizarmos. Eu sou importante, eu tenho que ter saúde, eu sou feliz, eu posso fazer qualquer coisa. Existe um ser maravilhoso dentro de nós, que é a essência divina. E nós não valorizamos isso, a gente esquece quem nós somos. Somos filhos de Deus. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui evoluindo. E o aprendizado, no mundo que vivemos hoje, infelizmente, é através dos nossos tropeços. A gente aprende das doenças. Mas nós não precisamos, a gente já... tem alguém falando isso para nós, tem um livro nos ensinando a diferença, como fazer. Então, não preciso deixar que a coisa tome conta de mim. Vamos, ficar. Mas se eu estou, infelizmente, a gente pode ser que vai ficar ali um dia ou outro, mas que a gente, aprenda e não se deixe cair novamente naquela doença. Principalmente nós, que já estamos acima dos 60 anos, nos 70, 80, quando o corpo ainda, o corpo físico ainda, ele ainda reage bem, vai lá. Mas e quando não começa a reagir? É aí que nós temos que tomar mais cuidado. E tomarmos cuidado lá na juventude. Também, principalmente, eu vou fugir um pouquinho aqui, com relação à alimentação. Com a relação às nossas atitudes lá da juventude, que a gente faz muitas coisas erradas, abusa muitas vezes, Então a gente precisa aprender a ter uma educação alimentar, uma educação da saúde, desde os primeiros dias. E os pais, se eu for ainda pequenininho, o pai é o responsável. Eu lembro que tivemos uma grande divisão dos alimentos, não sei se vocês, os pais, eu pelo menos não tomava refrigerante todo dia, era aos domingos. Acho que muitos aqui vão os meus pais, poxa, e Coca-Cola, nossa senhora, aquilo era terrível. E a gente, por mais que, parece que é pior, Quanto mais é proibido determinada coisa, mais chama a atenção. E depois vieram os hambúrgueres também, McDonald's. E as meninas, por incrível que pareçam, tinham umas reações mais adversas do que os homens, com gorduras. As meninas, principalmente as mulheres, sofriam muito mais com isso do que os homens. E os pais ali, depois abandonou, todo mundo ficou livre, Até a gente vai no McDonald's hoje, Mas a gente tem que tomar cuidado com o que toma, Os refrigerantes são saudáveis? Não. A verdade é essa. As bebidas são saudáveis? Não. O que é saudável? Água. Essa é saudável. Então a gente precisa, ver até o que está pondo para dentro e como põe, como a gente se alimenta. Às vezes uma alimentação indevida, às vezes a gente se distrai vendo uma televisão e está assim, vendo a televisão e não sabe nem o que você está comendo. Você tem que mastigar. Já diz vários médicos, os grandes problemas que são causados para nós é através da mastigação.
incorreta, correndo. A gente quase mal respira e começa a comer ali, que é um doido, mastiga igual um doido. Então são exemplos que a gente, né, que a gente pode tentar melhorar na alimentação, nas bebidas, nos vícios. Lá atrás era chique fumar, o tempo danado. Era coisa, né? Nós íamos a um baile, né? O que era? Era um copinho ali de... Qual que era a bebida? Cuba Libre. Isso. Aquilo para o homem era o companheiro da noite, né? A gente ia aos bailes, né? Era Cuba Libre, a gente ia começar. E se você não fumasse, você não fuma, pô, tem que fumar. E a gente começa a pegar o vício desde pequeno para você que está presente à sociedade. Olha quanta coisa errada que a gente fazia. E o corpo, ele está novo, está tudo justinho, está tudo bonitinho, ele suporta muita coisa. Aí quando a gente chega lá nos 70, 80, 90, nos 100 anos, é que a gente começa a ver as reações, né? Onde que eu parei? A senhora me ajuda aqui. Faça uma endoscopia, é isso? Não, a enfermidade. É o primeiro... A enfermidade. Não, mas eu não falei sobre a endoscopia, só está... A senhora está me... Não, você parou aqui nos bastidores. Não, eu ainda não falei da endoscopia, mas eu vou repetir, não tem problema. Faça uma endoscopia espiritual, isso eu não falei. Converse com a sua doença. Pergunte. Não, você pulou um parágrafo inteiro. Ô, meu amor, eu fiz... Cima, a enfermidade... lá em cima. O nosso corpo de agora fomos nós quem os criamos, através, deixa eu ver. Ixi, Maria, a matéria é o espelho da alma. O nosso corpo de agora fomos nós quem os... Então, eu estou bem mais antigo aqui, aqui atrás. É a enfermidade. Oxe, eu falo demais. Agora Eu pensei que eu tivesse já quase no final. A enfermidade, você tem razão, me desculpe. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é espelho da alma. O nosso corpo de agora, fomos nós quem o criamos através dos nossos pensamentos e hábitos. É isso aí. Eu acabei falando exatamente isso. O que nós somos, como nós nos educamos, né, na parte de alimentação, é o nosso corpo atual. Se eu judiei do corpo, eu estou com ele hoje meio que complicado aqui. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Quando a gente fala, olha aqui, ó, ele coloca isso, ó, a doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. Porque a gente não se dá conta do que nós vamos guardando através de pensamentos que não são muito bons, através da nossa euforia diária, através da inveja, através do não perdoar, através, enfim, daqueles sentimentos que nós, vira e mexe, temos conosco. E eles ficam escondidinhos lá, prontinhos lá. Na hora que o nosso corpo abaixa um pouco a nossa imunidade, obrigado. O que ele faz? Oba, sou eu mesmo, nhaque, nos pega de surpresa. A gente dá espaço para a doença. Hélio, você quer tomar... Tânia, vai tomar um passe. Então vamos lá. Tudo o que estava oculto se tornou visível para o nosso conhecimento e aprendizado. Valorize essa experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. Ui! Essa professora aí é danada, não? Mas é verdade.
temos que aprender de algum jeito ou do outro, né? A vida nos ensina muitas coisas, né? O dia a dia, o nosso dia a dia, não é, vó? Que a gente aprende tudo e mais um pouco. Aí você vai ensinar para o neto o que tem que ser feito, ele aceita? Não aceita, né? Fala, não, você já está ultrapassada, isso já não existe mais, né? Eu lembro das senhorinhas, vai dar tempo, hein? Eu lembro das benzedeiras, lembra das benzedeiras? Que não tínhamos ali na época muita. Nossa, aquela mulher, aquela senhorzinha fazia milagres com a gente, né? Hoje não existe mais, nós estamos aí, se tiver uma ou duas aí que a gente conhece é muito. E se perdeu muitos medicamentos, muitas ervas que elas tinham e fazia bem para nós. Hoje é tudo sintético, tudo, né? No interior ainda guarda muito dessas tradições, né? São os medicamentos que vêm da terra, os vegetais, né? E olha, todos nós passávamos, íamos bem, tranquilamente, né? Faça, agora sim, aí a endoscopia, aí cheguei na endoscopia. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com a sua doença, pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. É isso. Por que está doendo esse braço, né? Qual que é a sua, né, braço? Para de doer. Olha, você ficou o dia inteiro digitando e não fez um alongamento. Eu devia ter feito um alongamento antes. Porque a causa vem, né? Já está ali, está pronta para nos afetar, né? Vou jogar bola, tem uma distorção lá. Pô, você aqueceu? Não. Então a gente tem, né? Nós temos que saber, nós nos conhecemos, então nós precisamos tomar o devido cuidado. A enfermidade nos tira do lugar comum, daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. O que eu fiz? O que eu fiz já foi feito, não tem como retornar, tem? A gente se errou ou acertou, é passado. Não temos como já mais de corrigir. Mas eu posso melhorar hoje. Ainda não terminou? Porque, não, já estou com 100 anos, não tem problema. É ou não é, Hélio? Porque senão eu levo lá para a espiritualidade as minhas doenças. Eu vou levar, como já disse isso. Fato, isso não é mentira não, hein, gente? Está nos livros da doutrina espírita que nós somos aquilo que desencarnamos, né? Se eu estou até com essa roupa branca lá, eu vou chegar lá de branco, né? Aí me perguntar, pô, mas se eu morrer pelado, eu vou estar pelado lá em cima? Não, vou te colocar um avental para você não ficar ali. Gente, isso acontece. Eu não sei qual foi o livro que eu li que aconteceu. Eu acho que não foi no nosso... Não, pelado não, mas perguntaram para um orador, poxa, mas mesmo se eu morrer pelado, né? Eu vou chegar peladão lá em cima? Não, eles vão te colocar um avental para você não ter esse problema. Então significa o quê? Que nós, do jeitinho que nós saímos daqui, a hora que eu fui para lá para o outro lado, se eu fui com tosse, eu vou acordar com tosse. Se eu fui com dor na Joanete, vai ter a dor na Joanete, não vai mudar. Então, para que eu vou, né, deixar isso? Vamos cuidar agora. Eu tenho meios de fazer isso melhor. Eu não vou pegar o seu horário, não. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. Quem leu esse Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, é um livro maravilhoso, gente. É um livro desta grossura aqui, ó. Paulo Estevão, isso mesmo. Ele era um dos perseguidores dos cristãos, e ele era um cara ferrenho, ele participava lá da comitiva dos romanos na época, e ele não acreditava em Jesus, nada. Ele foi levando bordoada, até que ele ficou cego por 3 dias.
A doença, muitas vezes, nos põe no chão, é um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo da sua vida. E como mudou? Aí ele se tornou um dos cristãos mais, ardentes, mais fervorosos, de Jesus. Não precisou, ele precisou levar um tombo para aprender. Hoje a gente já não precisa isso, viu? Está aprendendo aqui, a não cair dentro de um buraco. Aproveitamos esse momento com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco, e também perguntemos com Saulo: Senhor, que queres que eu faça? O melhor. Ele vai responder para você mesmo. Muito bom, gente. Eu já faltam 5 minutos que ainda consegui para fazer a nossa abertura. Eu vou deixar aí o Mário, por favor, seu Mário, que o faça. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, um bom retorno para a casa de vocês, e aproveitem o máximo até o finalzinho dos dias, das horas de hoje, para receber as lições, as energias que a espiritualidade nos traz. O simples fato de estarmos aqui já estamos recebendo muita coisa boa. Tá bom, gente? Um beijão para todos vocês. Boa palestra.